Pessoal, bom dia, um sábado abençoado para vocês, que o Senhor venha falar conosco uma vez mais, por intermédio da palavra dele aos nossos corações. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda você não for inscrito por aqui. Se quiser mais informações sobre os projetos que estão acontecendo aqui no canal, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp que vai estar aqui embaixo, que é exclusivo para os projetos, e eu te respondo com mais detalhes, com mais informações de como funcionam esses 3 projetos aqui do canal. Pessoal, eu estava pensando aqui, né? E tem um texto da Bíblia, que é o lá de 1 Samuel, capítulo 30, que ele mostra claramente como fazer para poder alcançar uma bênção de Deus. Eu acho que ali ele traz as etapas, o que é necessário, todas as coisas necessárias para se alcançar algo de Deus, para se recuperar algo que foi perdido. E esse texto, para mim, ele durante muito tempo ele foi um texto que pautou, né, a minha busca com Deus, e eu me guiei por esse texto, né? É o texto de Davi indo atrás da sua família, que foi retirada da cidade de Ziclag por uma caravana com um exército amalequita. E ali eu vejo claramente alguns pontos, né? Primeiro, que Davi, quando ele chegou e ele viu aquele cenário de a cidade queimada, a sua família tinha sido sequestrada, a primeira atitude de Davi foi chorar aos pés do Senhor. Ele orou. No meio da angústia, a primeira atitude nossa deve ser sempre essa: orar ao Senhor, pedir ao Senhor uma bênção, chorar aos pés do Senhor. Chorar diante dos homens pode trazer em algum momento algum certo nível de alento, de tranquilidade. Sim, uma palavra de fortalecimento, um ombro amigo, mas isso não vai resolver a sua situação. Isso não vai resolver a nossa situação. Agora, quando choramos diante do Senhor, quando nos derramamos diante dele, ele tem poder para transformar os cenários. Às vezes, note bem os irmãos que eu vou falar. Às vezes nós perdemos muito tempo mesmo, recorrendo a homens, colocando diante dos homens as nossas demandas, como se eles tivessem poder para resolver. Eu vou tirar por mim, tá? Eu recebo muitas mensagens, né, e tenho recebido muito mais agora por conta dos projetos. O WhatsApp que está aí é um WhatsApp que o contato é feito comigo. E, naturalmente, quando eu vejo que é sobre projeto, eu vou e mando já as informações. Quando eu vejo que a pessoa quer tratar o problema dela, conversar, ou às vezes só desabafar, pega e dá um Ctrl-C, Ctrl-V, joga uma história lá, a história toda, e eu respeito, eu entendo o processo. É doloroso, é cansativo, eu entendo. Só que eu olho assim, eu leio, né, mas nem sempre eu consigo responder, é difícil responder, realmente é muita informação. Ali a maior parte das informações das mensagens são referentes ao projeto, eu não dou conta, por isso que eu não respondo. Mas eu vejo assim, e às vezes as pessoas colocam como se eu fosse resolver o problema delas. Irmão, o que você pode fazer por mim? Irmão, o que o irmão consegue mudar nessa situação? Sim mesmo, é uma coisa que me causa um espanto muito grande. Porque, meu Deus, um homem não consegue fazer nada. Não existe homem algum. Pode ser o Alan, pode ser o pastor lá do canal gigante, o pastor famoso do YouTube, ou da igreja, do outdoor, da televisão. Não vai mudar uma vírgula na sua trajetória. Não vai. Então, o Senhor pode. Davi passou por esse perrengue aí, mas os seus valentes passaram pela mesma situação. Eles estavam na mesma cidade, a família deles estava na cidade também. A família deles também foi sequestrada pelos amalequitas. E eles ficaram tão indignados que eles queriam matar Davi. Agora veja bem os irmãos, eles queriam matar Davi, né? Eles não tomaram a atitude que Davi tomou. De quê? De recorrer ao Senhor. Eles se indignaram porque eles achavam que Davi deveria ter resolvido aquela situação. Ele deveria fazer alguma coisa, só que a salvação não viria de Davi. Não era Davi quem faria algo para transformar aquele cenário, para mudar. Ele poderia até fazer, e fez, mas diante ou direcionado pelo Senhor. Aí vem a segunda etapa. Ele chora, ora ao Senhor, e ele consulta ao Senhor para saber se ele deve perseguir aqueles inimigos. E se ele perseguir, ele vai alcançar. Então, o primeiro passo, oração.
ao Senhor, pedir ao Senhor, colocar diante do Senhor, chorar diante do Senhor. O segundo passo, pedir direcionamento ao Senhor. E aí ele foi. O Senhor falou, vai, persegue, você vai alcançar e tudo recuperará. E ele perseguiu. Chegou um momento em que ele já não sabia para onde ir. E aí ele encontrou um egípcio que, por um acaso, estava, não um acaso, né, uma coincidência, né, não é uma coincidência, ele estava com os amalequitas, e os amalequitas, ele adoeceu, e o seu senhor, a amalequita, foi e deixou ele, abandonou ele, no meio do deserto. E Davi, ele não matou aquele egípcio, ele poderia ter matado, foi cúmplice daquela situação toda. Mas ele dá alimento para aquele egípcio, ele vai e cuida daquele egípcio, e o egípcio dá as coordenadas certinho para onde Davi deveria ir. O que a gente aprende aqui? Perdão. Perdão. Pagar o mal com o bem, orar por quem fez tanto mal. Foi o que Davi fez. Aquele egípcio representava exatamente isso. As pessoas que fazem mal, que intentam, que constroem, que projetam mal contra as nossas vidas, contra a nossa casa, e mesmo assim devemos liberar o perdão. Então a primeira atitude ele ora, a segunda atitude ele busca direcionamento, a terceira atitude ele perdoa. E aí sim ele vai, estava a caminho de 3 dias. Se os amalequitas passassem por um ponto, Davi passaria por aquele mesmo lugar 3 dias depois, estava distante. Mas depois do perdão, depois que ele foi ali, cuidou do egípcio, o egípcio deu para ele todas as coordenadas, ele seguiu e ele alcançou. E quando ele alcançou os amalequitas, foi grande a peleja, mas ele venceu. E naquela vitória, ele recuperou tudo que tinha perdido. Além, foi até a mais do que ele tinha perdido. A mais do que ele tinha buscado. A mais do que ele estava suplicando ao Senhor, pedindo a Deus. São alguns passos para mim, para você e para nós. Deus quer te dar além daquilo que você pede. Mas não basta só pedir, tem que pedir em oração. Tem que buscar de Deus o direcionamento. Tem que liberar o perdão. Pôr em prática. E caminhar, seguir, até encontrar. Até encontrar aquilo que foi, que é a tua bênção que foi tomado, ou que você perdeu, ou que você ainda não alcançou, mas o Senhor já te prometeu. Algo da tua vida, uma promessa que Deus te fez. Eu não sei. Você sabe. Você sabe o que Deus está falando, você sabe sobre que é essa mensagem para você, em que ela se aplica na sua vida. Agora, essas 3 atitudes: orar, se derramar diante do Senhor. A primeira atitude. Buscar direcionamento. A segunda atitude. E liberar o perdão. A terceira atitude. São indispensáveis para que você mude esse cenário. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Um dia abençoado para vocês. A paz do Senhor Jesus.